Queridos do Flamengo, pô. Seja muito bem-vindo ao Queridos do Flamengo. E se você é um querido, já se inscreva no canal e deixa aquele like. É nóis. Excelente jogador, né? A gente até dispensa mais comentários, mas tem essa fase artilheiro, né? Isso é muito legal. E até de biquinho. Então, um jogador fundamental. O Flamengo mostra credenciais para conquistar o título depois dessas 3 partidas, sendo já ansioso, né? Como você começou no nosso programa falando. E por outro lado, o Grêmio, que apresentou o lateral esquerdo Marlon, que veio do Cruzeiro, disse que é gremista desde sempre. Quinteiros ameaçado. São os dois lados da moeda. Felipe Luiz voltou com prestígio, se é que perdeu com a Libertadores, e o Quinteiros ameaçado. Bom, eu acho que o Flamengo já era credenciado antes de começar o campeonato, né? Até pelo elenco que tem. O Arrascaeta começou a temporada, inclusive, sendo um cara de rotação. O Felipe Luiz até poupando ele alguns jogos, tendo esse revezamento ali com os jogadores de meio campo, né, dando mais oportunidade, inclusive, até para o De La Cruz jogar um pouco mais à frente. Então, eu acho que ele chega nesse momento da temporada mais inteiro também para jogar o que a gente já conhece dele, né? Foi bem contra o Vitória, foi decisivo contra o Vitória. O Flamengo vem de 2 jogos consecutivos como visitante, 2 vitórias, e vencer em estádios bem complicados, né? Vencer no Barradão e vencer na Arena do Grêmio. Então, acho que o Arrascaeta, ele está encontrando a sua melhor versão na posição em que ele gosta de jogar, e tem esse adicional mesmo, Edu, que você falou. Fazendo mais gols, entrando na área, sendo frio, né, nas finalizações, sendo um cara que não é só o cara do último passe, é o cara da definição. Até porque o Pedro tá voltando, né? Tá aos poucos aí sendo uma opção para o Felipe Luiz. E nesse início de temporada, ele tem jogado com um atacante mais móvel, né? Um jogador de maior movimentação. Então, permite que o cara que vem de trás, normalmente o Arrascaeta joga por dentro, ou então saindo da ponta para dentro, entre na área para finalizar. Então, acho que a melhor versão dele está começando a se encontrar no Flamengo. Não é um time. A verdade, o Flamengo tem um elenco que é diferente de todos os... O único que pode se comparar ao Flamengo é o Palmeiras. Por isso que eles daquele do novo, Paulinho, né? Que está vindo, que entrou contra o Corinthians. Você tem Vitor Roque, você tem Facundo, você tem o Rafael Veiga, que infelizmente machucou o luxação no ombro. O Palmeiras, mas o Flamengo, ele sobra em termos da condição tática do Felipe Luiz, que é um menino que está aí... Qualidade técnica. A qualidade técnica, a armação tática. E o Luxemburgo já disse isso também em relação ao Felipe Luiz. Acho que sobra. O Grêmio está muito abaixo daquilo que se espera do Palmeiras, daquilo que tem do Flamengo, daquilo que tem do Internacional de Porto Alegre. Então, o Flamengo nada de braçar. E tem outra, Neto. Tá chegando o Pedro. O Pedro tá voltando. Você imagina onde o Pedro vai jogar. começar a jogar como titular. Ontem... Sabe quem é o maior artilheiro do novo Maracanã? O Pedro. Ontem... 11 gols no Fluminense e sei lá quantos, tem 92 gols, sei lá quantos no Flamengo. Só para ter noção do elenco, o Michael saiu e entrou Cebolinha. Esse elenco do Flamengo. E eu gosto muito do Felipe Luiz como treinador. Eu gosto das entrevistas, eu gosto da... Descubra o cassino online da Novibet. Divirta-se com mais de 2.000 jogos únicos. Eu gosto da visão que ele tem de futebol, eu gosto de como ele prepara o time dele. Eu acho que ele... Cara, ele é um dos treinadores mais... força no futuro do futebol brasileiro, na minha visão. Talvez seja isso que a gente precisa para ter uma Copa do Mundo legal. Mas início de carreira para ele é meio difícil ele pegar a seleção brasileira. Mas, Casão, tem o sonho dele, que ele me disse, é dirigir um clube na Europa. Ele tem a tal da orelhuda na cabeça dele, que é a taça da Champions, que ele foi 2 vezes para a final. A primeira vez contra o Real Madrid, 47 do segundo tempo, eles estavam ganhando de 1-0. O Sérgio Ramos meteu um gol de cabeça. Eles fizeram assim, o Real Madrid meteu 3 lá. Você estava fazendo jogo comigo. Meteu 3 na prorrogação. E depois, a segunda vez foi no 2015, né? Então ele tem um pouco de sonho. Sabe, colaborando com o que o Casa falou, e o Vanderlei, Neto também, lógico, né, sobre o Flamengo, a diferença é o seguinte, o banco de reserva é para ser solução. E não a continuidade do problema. É isso. Se um jogador não está bem naquela partida, o outro tem que entrar e ser superior. Senão, o que ele está fazendo no banco? Para entrar e não fazer nada também? Então, eu entendo o banco
como um auxílio para o treinador. Sim. Aquele lá está meio cansado, esse vai entrar descansado, vai jogar mais do que aquele. É isso que acontece no Flamengo. Você citou os dois homens de esquerda, o ponto esquerda. Ali você não sabe quem você vai escalar. Então você está descansado, que aquilo vai dar certo. Agora, a coisa mais importante para um banco, eu acho que é um grande goleiro também no banco. Por quê? Porque é o homem de confiança, é o homem de alimentação da tática para a sua defesa. Os gols estão passando aí. E um comando total. Eu acho que o goleiro também tinha que ser assim, tão bom quanto o seu titular. Leão, antes do programa, eu estava falando com Casagrande sobre Palmeiras e Flamengo e essa história de elenco. A gente olha para o Flamengo, você só pensa do meio para frente. Você esquece que talvez tenha a melhor defesa. Os dois zagueiros, os dois melhores zagueiros do futebol brasileiro. Tem dois Hoje, o Léo laterais Ortiz ótimos, tem e o dois Léo laterais Pereira. ótimos. O Flamengo, você está falando? E o Palmeiras também. O Palmeiras também. A gente estava falando sobre... É que a gente, óbvio, você olha lá para frente, é Arrascaeta, é Nico, é não sei o quê, é Pedro. A gente só... Pô, que time para frente. Mas não estão aí à toa, não. Sem lembrar da defesa. São dois grandes goleiros. Dois grandes goleiros, Dois duas grandes grandes goleiros, defesas. Faz E o muita mais diferença. importante que precisa saber, esses jogadores de trás, que sabem que eles são mais do que importantes para dar condição aos outros, porque todo mundo fala, aquele é estrela. Coadjuvante, eu sempre falo, bom coadjuvante, ganha Oscar também. Sim. Então, nós precisamos de ter bons coadjuvantes. Um coordenador do meio, canhoto, é importante. O Neto aí foi um coordenador enjoado, sempre com a coisinha no tornozelo esquerdo e tal, mas canhoto é diferente. Chato pra caramba. Tem que elogiar o canhoto é diferente. Que é o Gerson. Além do que vocês estão falando, eu posso acrescentar que, para nós técnicos, né? Nós ficamos sem o Pedro, o Gabigol foi pro Santos, o Pedro ficou lesionado, e quem jogou de centroavante foi o Bruno Henrique. Que joga, hein? E Nós ficamos quem? Não, porque eu sou flamenguista. Não, foi só um registro. Foi só um registro. Eu sou flamenguista, cara. Nós somos flamenguistas, cara. Falei, não, porque... Essa foi boa, ela sai rápido, né, Gão? Você falou que o Gabigol foi pro Santos, é o Cruzeiro, né? Cruzeiro. Aí, por isso que Gabigol estava no banco ontem, cara. Até que deixou no banco. E o Pedro, aí o Bruno Henrique... Além do Flamengo ter um elenco forte, isso pertence a treinador. Elenco versátil. Que ele não só tem o time, mais o banco forte, e tem a versatilidade dos jogadores que jogam mais. O Gersinho joga das 3 posições do meio campo. Ele começou como meia esquerda no Fluminense. Sim. Jogando no Fluminense. E hoje está jogando como volante pelo lado direito. Então você vê que ele tem a versatilidade. O Flamengo tem uma vantagem sobre as outras equipes, é que ele não enfraquece o time de um jogo para o outro com a perda de jogador. Mesmo que você perca um número grande de jogadores, porque a versatilidade faz com que eles se completem. Eu acho o Gerson o melhor jogador brasileiro na atualidade. Eu não vejo nenhum jogador que tenha tantas qualidades assim como o meio-campo. Ele tem visão de jogo, ele dá dinâmica na partida, ele é aquele cara que dá um ritmo, dá dinâmica, enfia uma bola, volta para receber. Eu acho ele fantástico. E parece que ele está mais calmo agora, né? Parece que ele está um pouco mais calmo, né? Você porque falou toda hora uma coisa importantíssima. Já vou trocar essas coisas de Grêmio e Flamengo para Palmeiras e Corinthians. Vamos lá. Você falou uma coisa importante. Jogador de meio campo. O Gerson e o Clodoaldo não eram volantes, eram jogadores de meio campo. Que faziam o time jogar. Jogador de meio campo tem que fazer o time. Quando eu botei o Rincon de volante, porque o volante não é volante. Volante é jogador de meio campo. Ele tem que fazer... Nova ordem mundial. O que você sabe sobre esse assunto? Enquanto o mundo vive